Quer dizer, eu amo o Salmo 23, mas acontece uma coisa. Tem um sanduíche entre o Salmo 23 e os Salmos 22 e 24. E para Caos. 13, e eu não consigo citar de cabeça, porque eu estudei Apocalipse 13 naquela época, mas quantos anos já se passaram? Já faz 10 anos, então foi há 10 anos atrás. E dessa vez levamos 2 anos para ler o livro do Apocalipse. Mas o interessante é que toda a definição de Satã, eu tenho Tudo isso? nome, mas todos eles são retirados da equação. Então eu sei que você está quase terminando o livro do Apocalipse. Temo muita sorte de ter o doutor Patrick Emery e sua linda esposa Pamela, a linda Rachel e a adorável Lídia, que estão aqui conosco e sentada aqui à mesa. E temos conversado sobre muitas coisas maravilhosas nessas últimas 2 semanas até agora. E agora vamos. O livro do Apocalipse. E o próximo estudo, que é quando você começa o Apocalipse, 2 semanas, 3 de dezembro. 3 de dezembro? 3 de dezembro, quarta-feira. Terceiro ou quarto? Apertem os cintos. E é simplesmente incrível, porque estamos vendo como o Patrick acabou de dizer agora, assim como, sabe, no caminho para Emaús, eles foram levados numa jornada de volta ao passado, desde Moisés e os profetas. E agora João nos leva porque falamos sobre Abraão ouvindo a voz atrás dele. E João vai fazer a mesma coisa. Então, deixa eu ler para vocês um trechinho da introdução ao Apocalipse. Porque, então, eu não quero ler um trecho muito grande disso. A linguagem do livro do Apocalipse é puramente simbólica. Sua rica simbologia celebra o campeão das eras, o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou, trazendo o encerramento a toda definição de juízo em sua morte e ressurreição. Jesus não é um cordeiro literal. Queria conseguir revirar os olhos como Patrick. Consigo imaginar o Patrick revirando os olhos nessa hora. Jesus não é um cordeiro literal, nem um leão literal. Assim como o Filho de Deus é a palavra encarnada que sempre esteve face a face com Deus. Ele é a palavra em quem todas as coisas existem. As estrelas não são estrelas literais. Tampouco o submundo é um abismo literal e sem fundo. Ou o lago em chamas com enxofre, um lugar literal. Ah, não, pera. Vamos ler mais. O terceiro, você disse, o terceiro de dezembro. Não perca esta oportunidade, com certeza. Ao longo da conversa que se desenrola, vêm à mente imagens que já fizeram parte da narrativa dos tratos proféticos de Deus com Israel por gerações, apontando simbolicamente para uma pessoa e um momento, registrados historicamente no tempo, onde a determinação de Deus se conclui poderosamente no triunfo glorioso do Cordeiro sobre toda e qualquer definição de diabo. De fato, e você lê isso no capítulo 12, toda a ideia possível de pecado, julgamento, morte, Hades, Satanás, diabo, demônio, dragão, besta, falso profeta e prostituta é abordada, dissolvida e, portanto, tornada redundante. Veja Apocalipse 17, versículo 14. Eles unem força. Naquela hora, forças se uniram para guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro as derrotou, já que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e compartilham com ele a vitória, estão seus parentes. Reconhecendo sua origem nesta conversa, eles também agora compartilham da mesma convicção. O Cordeiro os conduziu à liberdade de sua identidade perdida e de suas dúvidas. No que diz respeito a Deus, de fato, missão cumprida. A salvação da humanidade já não é mais um possível desfecho dos acontecimentos. É o maior anúncio da redenção do romance das eras. É, tem muito mais só na introdução. É tão gostoso. Começar assim. Começar desse jeito. A mãe da Essia Riense, quando ela costumava ler livros, ela sempre era boa nisso. Ela é, Leitora ávida. mas ela sempre vai rápido pro final primeiro e aí sim ela lê o livro.
Mas a minha mãe era Ela? de uma livraria cristã e conseguia ler livros assim rapidinho. Mas foi isso que você fez agora. Você pulou. Parece que você começou justamente pelo final. Ela não conseguia resistir à tentação. Ela lia qualquer livro, mas sempre tinha que ler a última página primeiro. Ah, mas houve uma época em que a maioria de nós, cristãos, meio que deixava Apocalipse para depois. Sim, tô com muito medo. Ou confusa. Ou confusa. Sim. Mas é um livro lindo, viu? Pensa no esplendor, na glória e na maravilha. Eu... Fogo de artifício, que mesmo fora do imaginário de demônios, trevas e tudo mais, até mesmo isso nós negligenciamos. Encontro com espíritos. O encontro com o espírita, como um fogo de artifício, é algo que consome tudo. Para nós, sabe, você precisa. Eu não posso. Meu copo não tá cheio. Esse copo não tá cheio. Mas quando você tá cheio, não há espaço para mais nada, entendeu? Se a gente considerar a plenitude dele, Nós, todos recebemos graça sobre graça e mais graça. E, querida, agora, a divindade habita plenamente. ontem eu estava justamente contando para eles aquela história sobre o. Como era o nome dele mesmo? Ele precisava ir em busca da terra prometida, porque Deus disse que ela precisava ser conquistada. Eu amo isso. A nova história. E todos os inimigos lá precisam ser destruídos. Enfim, é uma história infantil sobre a terra prometida e como ele partiu em busca de. É, Por onde ele passava, diziam: Não, esta não é a terra prometida. Enfim, como você sabe, onde fica a terra prometida, nós somos a terra prometida dele. É disso que se trata. Mas quando você estava lendo agora sobre cada lugar alto, cada lugar baixo, cada lugar tortuoso, esse era o meu. Deus disse: Eu fiz isso para que você caísse dentro de mim. é, é. Da mesma forma, é como se gostássemos de tentar chegar a Deus. Ele diz: Criei para mim um ponto de aterrissagem tranquilo. Isso é bom. Nada pode me impedir. Você pode dizer, mas Deus, você sabe, a tortuosidade, você conhece a profundidade? Você conhece a altura do espaço? Claro. Em tudo isso, criei para mim uma estrada tranquila para revelar a vocês minha glória, meu peso. Outra palavra para glória é peso, para que possamos nos encontrar. Que igualemos balança. A balança está equilibrada. Imagem e Semelhança. imagem e semelhança. A balança que é Deus. E ele diz: Venha, venha, quero lhe mostrar uma coisa. E nós ficamos ali parados. A balança está equilibrada. Nossa. Podem olhar um para o outro face a face e não se sentirem inferiores, mas sim em sintonia. Finti, Impactante. isso não é impressionante? É por isso que não há distância. Exatamente. Não há atraso. Exatamente. Não há. Disputa. Nas 3 primeiras vezes na América, um amigo perguntou: O que você pregava? E eu nunca me preparava antes. Refletindo sobre o primeiro ano, sem distância. Foi assim, Isaías, sem demora. Distância. Sem distância. E eu adorei o que você nos trouxe agora, porque é definitivamente isso. O que é isso? É o oposto de Deus. Porque 2 Coríntios 5 diz que Deus estava em Cristo quando reconciliou o mundo consigo mesmo. Então a religião vê isso do jeito contrário. A gente acha que tem que superar esse monstro Deus. Ele está de mau humor hoje. A gente acha que tem que reconciliar Deus conosco. Mas Deus disse: Eu vou fazer isso. Eu vou. É ver. O Cordeiro de Deus. Nunca tinha ouvido essa linguagem antes. Pensamos que tinha que trazer o Cordeiro. E traremos milhares mais. Taremos. Taremos. Sabe, inundar esta terra com sangue, se isso for suficiente para te satisfazer. Então Deus diz: Vou falar sua língua, entrar na sua pele e no seu mundo. Sim. E no seu mundo eu aterrissei. E Deus pousou suavemente dentro de nós. Ele é tão lindo, não é? Tia. Lindo. Tão bonito. Quer dizer, você bem que podia desistir. Até isso.
Aterrissou, aterrissou. É isso aí. Então, a outra parte, o que foi que eu mencionei? Os 3Ds. Os 3Ds. Então não tem nenhuma distância. Toda desculpa que a gente tinha para se sentir separado de Deus, a encarnação cancelou. Por isso, se você for comprar um espelho, compre só pela introdução. Você pode só ler a introdução. A introdução é sobre entender a Bíblia, e o título ali é O Código da Encarnação. Existe um mistério que vai se revelando quando você percebe a encarnação, que em carne Deus se revela. Ou é mais algum tipo de ideia sobre nós mesmos. Então, o próximo ponto, o próximo lance era: não existe atraso. Quando Jesus anda pelos campos e diz: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses e então vem a colheita? Ele não está indo contra a agricultura. É uma lei agrícola. Você tem aquele grão específico. Você vai plantar agora. Só daqui a 4 meses é que você vai comer o pão. Vai levar 4 meses. Mas Jesus diz: acho que vocês estão olhando para o lado errado. Eu sei que vocês estão olhando para o lado errado. A colheita, aquela pela qual você trabalha, sempre vai te deixar com fome. Mas eu tenho outra colheita. Quero mostrar para vocês uma colheita que já está pronta. E, de novo, é tudo obra dele. Não é uma colheita pela qual eu arei a terra, orei por chuva e reguei meu jardim. E finalmente eu posso comer o pão e meus filhos famintos podem comer. E agora temos que esperar mais 4 meses. Ele diz que a colheita da qual estou falando já está pronta. Pergunte a qualquer agricultor: quando a colheita está pronta? Só quando a semente na espiga corresponde à semente que foi plantada. Se não corresponder à semente que foi plantada, não colha. Espere pela semente. Então, essa espera acabou, ele diz, porque a colheita já está pronta. Então nós mesmos criamos a demora. Mais uma desculpa que soa bem cristã para ficar ali, aguentando firme. Ele vai chegar logo, muito em breve, aguentando firme. E assim fizemos disso a nossa jornada. Vamos só dar mais uma volta pelo mesmo velho deserto. E então, o último D que quero mencionar está em Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Deus deseja mostrar os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? A humanidade porque há uma promessa feita. E a promessa não é uma recompensa que você recebe pelo seu esforço, ou pelo seu empenho diligente, ou pelos seus esforços sinceros. A promessa é tudo aquilo que Deus prometeu em Gênesis 3, versículo 15. A cabeça da serpente foi esmagada naquele que se encarnou. Jesus esmagou aquela mentalidade que me mantinha preso à árvore errada, à árvore do meu desempenho. Eu não sou 3. Eu não sou bom o suficiente, não sou isso o suficiente, não sou aquilo o suficiente. Mas a árvore do eu sou é aquela que nos liberta. Então, o último, o final, é Hebreus 6, que mencionamos aqui. Não há demora. Então, Paulo escreveu isso. Ele diz: em assuntos terrenos, nós iríamos, em assuntos mundanos, quando queremos nos envolver em um casamento com alguém ou queremos entrar em um negócio. Queremos envolver uma autoridade superior. A gente chamaria um advogado, alguém que possa endossar nossa decisão, para que possamos ficar bem entusiasmados com esse novo negócio. Mas se conseguimos os papéis documentados, carimbados e assinados, isso dá mais autoridade ao nosso acordo. Então, de fato, os homens juram por alguém maior do que eles mesmos. Por quê? Para pôr fim a toda disputa. Aí está o terceiro D. Então, se você quer se livrar de disputa na sua vida, não comece pelo Facebook. Páginas onde você começa a brigar com alguém. Só coloque um fim em toda disputa com o quê? O que aconteceu quando Jesus chegou? Quando Jesus chegou, não havia mais disputa. Sabe, não precisamos ficar confusos nem por um segundo, quanto mais por um dia inteiro ou uma vida toda passando pelo mesmo velho deserto. Ele é a plenitude dos tempos. Não há outra data. Hebreus capítulo 1 vai confirmar que, de muitas maneiras e de várias formas, Deus falou antigamente aos nossos pais por meio dos profetas. Mas no escatos de Deus, a escatologia de Deus não é algum alvorecer dourado. É um amanhecer porque a lâmpada se torna uma. Oi. Até que o dia amanheça em seus corações e percebam que ele chegou. Conforme meu entendimento, poderei anunciar o dia do Senhor. Posso anunciar que Jesus chegou. Maranata significa ele veio. Aleluia. Então, ele está falando sobre a realidade de que toda definição de atraso é eliminada. Sim, você não precisa esperar. Hoje, Jesus diz: esta escritura se cumpriu aos seus ouvidos.
Que alegria! Ele chegou. Eu gosto disso, Lídia. Na encarnação. Obrigada!